Fala galera Smart, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Papo de leilão, na live de hoje, eu, Pierre, né? E o Wellington Martins, mentorado aí top arrematante, vamos trocar uma ideia aqui sobre as novas alterações da lei aí de alienação fiduciária, os impactos do novo marco das garantias, né? Então vamos trazer para a live de hoje nada mais, nada menos aí que a fera, né, dessa área aí, Bernardo Chese, que vai aí entrar ao vivo com a gente para bater uma bola aqui sobre as alterações nesse marco das garantias. Fala, Wellington, beleza? Boa noite. Boa noite, Pierre, tudo bem? Boa noite, pessoal. Bom demais, domingão aí, 20 horas, nosso encontro aí, já em horário cativo, né? Hoje vamos receber aí o Bernardo Chese, né, que é referência nessa área aí da alteração da legislação, né, no novo marco das garantias, vai trazer aqui considerações sobre diversas alterações que ocorreram aí na lei, né? Professor Bernardo praticamente o autor da lei aí, né? Se tiver crítica, nós vamos jogar nas costas dele. Vamos chamar aqui o Bernardo, ver se ele já está entrando. Professor Bernardo Chese, referência na área aí de legislação, né, sobre transações imobiliárias, mercado imobiliário. Boa noite. Boa noite a todos. Chese ou Chese? Fiquei na dúvida aqui da pronúncia. E agora eu palestrei em Florianópolis tem umas 2 semanas e aí vieram com o Ketsi. E aí, uma diretora dos registradores de imóveis de Santa Catarina falou: Bernardo, tá todo mundo aqui com um problema muito grande. A gente não tá sabendo se seu nome pronuncia Ketsi ou Chese, né? Ou Chese, mas enfim. Pô, no português é Chese mesmo, no italiano é Ketsi, mas o mercado me chama mais de Chese. Acabou ficando o meu termo. Ô, Bernardo, tudo bem com vocês? Né? Boa noite a todos. Boa noite. A todos. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem à frente das Smart Leilões. De fato, é uma área muito promissor para a atuação de investidores e também do jurídico, né? Com investimentos nos leilões e a estruturação das garantias. Prazer estar aqui com vocês. Bernardo, é um prazer imenso aqui te receber. A galera da Smart de repente não conhece, mas o Bernardo Chese é referência nessa área. Ele, inclusive, participou da discussão da lei. Então, como o Wellington falou que se tiver alguma coisa aí confusa, a gente já sabe o que é reclamar. Mas a lei está excelente, a gente deu uma lida aqui, veio facilitar aí, com toda certeza, o mercado imobiliário, que é a base, o financiamento é a base das transações imobiliárias, não só a transação imobiliária, todas as transações em si, ela depende ali de uma garantia, né? Outras atividades comerciais, elas vivem à base do imóvel sendo dado em garantia. Quanto mais segurança tiver e mais possibilidade da pessoa utilizar o potencial do valor do imóvel a título de crédito, isso vai, com toda certeza, alavancar mais o nosso PIB, né, a economia como um todo, desenvolver o mercado de forma geral. Então, uma lei que caiu aí bem no momento muito interessante. Bernardo, se você quiser se apresentar um pouco aí para quem é aqui da Smart e não te conhece ainda. Perfeito, Pierre. Então, eu sou Bernardo Chese, vamos no Chese. Sou advogado, tenho um escritório aqui em São Paulo e em Salvador, nasci na Bahia e cresci advogando no Brasil na área de direito imobiliário. A gente é cofundador do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, onde atualmente eu sou vice-presidente. Eu sou professor, coordeno 2 especializações em Direito Imobiliário, que é a Faculdade Baiana e o SES, e também o 3C, que acabamos inclusive de lançar um curso sobre a 14711. Então vamos trazer para cá algumas das questões mais importantes. Entre essas funções, meus amigos, eu também assessoro juridicamente os registradores de imóveis do Brasil. Então, essa é uma iniciativa que partiu do Registro de Imóveis do Brasil, porque os registradores queriam fazer uma legislação que modernizasse o sistema. Eu não sei se vocês se lembram, teve ano passado a lei do SERP, que é o Sistema Eletrônico de Registro Público. 14382, né? Exato, a 14382, que inclusive modificou assuntos de leilão também. Abrindo outro parêntese, a gente teve a 14.620, né, que eu queria poder comentar aqui as mudanças dos leilões eletrônicos e dos editais eletrônicos também, e o PL 4188. Essa minuta era una, o da 14382 com o PL 4188. Os registradores de imóveis propuseram ao governo federal uma modernização do sistema legal.
E aí eles disseram, ótimo, mas agora vocês vão discutir com o mercado, né? Então foi um ano de discussão em 2020. Lhes confesso, meus amigos, que em alguns momentos achei que não fosse para frente, porque um projeto de lei depende de muitas vontades para dar certo. E aí foi desmembrado, né? Saiu a lei do SERP e o 4188, que foi o PL que gerou esse novo marco das garantias, que é o nosso assunto de hoje, foi aprovado finalmente com algumas alterações, né, do que tinha sido inicialmente pensado. E o que isso vale? O que é importante você que está participando hoje do nosso bate-papo entender o que assunto novo é esse? A gente tem no Brasil um ativo imobiliário subutilizado, tinha até então, né? Porque o Pierre tem lá um imóvel de 2 milhões, ele tem uma dívida garantida ali de 300, e ele não podia fazer uma sobregarantia sobre os 1 milhão e 700. Então esse capital ficava ali morto. É o fenômeno do dead capital, né? Então, o que agora pode? A gente pode fazer várias coisas. A gente pode fazer, com a mesma garantia, a gente pode fazer uma verbação de extensão da garantia. Então, eu apresento o aditivo contratual, mantenho a garantia, né? Não é um ato de registro, é mais barato de averbação. Ou eu posso pegar os 1 milhão e 700 e fazer uma outra alienação fiduciária para outra pessoa, que é a chamada alienação fiduciária superveniente, ou ainda eu posso também, obviamente, gravar em hipoteca, porque agora, e isso é bom vocês saberem, nós teremos todas as dívidas que estão escritas na matrícula, a execução será no cartório concomitante. Então, não o caso do Pierre, que ele não está devendo ninguém, mas no caso de seu Antônio, né, coitado de seu Antônio, infelizmente, vamos pegar um financiamento empresarial, para não martirizar a questão do residencial, que tem até diferenças agora na lei, né? A alienação fiduciária residencial e não residencial mudam algumas regras também. Quando o seu, digamos assim, construir moradias pegou lá um empréstimo de alavancagem da fábrica dela, etc., ela pegou ativos imobiliários que tinha para poder fazer garantias. E a gente pode, digamos que ela não vai muito bem, quando a gente começar a executar a inadimplência dela, o cartório vai executar agora em conjunto a hipoteca, a alienação fiduciária, a penhora judicial, tudo que tiver junto, ele vai habilitar os créditos. Então, um imóvel de 10 milhões, que deve 300 mil saldo devedor para o credor fiduciário. E aí, dentro desses... quanto eu dei esse exemplo? 3 mil, vamos lá. Como foi que eu falei os números? Desculpem, gente. O imóvel de 10 milhões, 300. Tá, então 300 mil, beleza, obrigado. Então, nós temos ainda um crédito de valor da garantia, né, do imóvel da garantia, ou digamos assim, valor de venda, né, considerando que seja vendido por 10 milhões, o potencial de venda dele, de um interessado em pagar por isso. Então ali ele vai conseguir pagar a alienação fiduciária que ele fez para outra pessoa, que vai ficar condicionada à execução da primeira, ou ele pode pegar a hipoteca, e a hipoteca vai ser habilitada. Veja só, quando a gente vai entender o valor da dívida, a gente vai começar a incluir no saldo do que é vendido os outros débitos dos outros credores que precisam ser pagos, inclusive os judiciais. Isso é fantástico. Vocês não acham, não? Fantástico, né? Eu achei... Até falar, eu estava até com uma dúvida com relação ao texto da lei, nesse sentido que você colocou. Uhum. Que, por exemplo, o segundo leilão, que ficou ali na parte dos 50%, ele vai sobre o valor garantido ou sobre o valor da dívida? Né? Isso é imprescindível, porque hoje, na nossa prática do dia a dia do leilão, então nós, como arrematantes, a gente sempre tenta olhar exatamente a questão, não só a parte jurídica da nulidade, tudo, mas a execução da garantia. Porque é isso que vai chegar o momento certo da gente participar de um leilão daquele imóvel, abordar o devedor para comprar direto dele, né? E ficou muito dúvida para mim no texto da lei essa questão de como é que vai ser o segundo leilão aí, com essa parte, no mesmo exemplo que você citou, 300 mil de dívida, o imóvel vale mais. Aí entra outras garantias. O leilão, quando for ser feito, ele vai limitar ao valor assegurado da dívida no segundo leilão,
ou pelo valor da dívida, atualizado, do saldo devedor, vamos dizer assim? A gente teve alteração em relação a esse assunto do ponto de vista da diferenciação do leilão residencial e do não residencial, né? No residencial, continua igual essa questão de valor, no mínimo valor da dívida que poderá ser arrematado. Obviamente, o valor atualizado. Inclusive, seja no residencial como no não residencial, a lei resolveu um problema sério. A gente estava começando a ter decisões judiciais prejudicando o leilão por débitos de condomínio, como se a execução do condomínio prejudicasse, afetasse a alienação fiduciária. E agora a lei deixa claro que o condomínio também integra o valor da dívida. Então, veja, a lei disse que valor da dívida são todos os custos de operacionalização do leilão, inclusive. Já era assim, mas isso ficou mais claro ainda. Os emolumentos, né, que são as taxas cartorárias, o pagamento do leiloeiro, os editais de publicação do chamamento do leilão, etc. Então isso vale para os dois. Só que no caso não residencial, a gente passa a ter uma diferenciação que é a execução da garantia, ela não exime a dívida existente, isso é óbvio, mas a gente teve que fazer constar, né? Inclusive, abrindo parênteses aqui, a grande líder desse processo foi uma registradora de imóveis, a Patrícia Ferraz, que botou no peito aí várias questões, né? Que foi ela que ficou fazendo todas as reuniões com todo mundo, e foi um ano bastante intenso. E a Patrícia sempre coloca justamente isso, porque muitas das coisas da nova lei, elas já vinham sendo praticadas, ou a jurisprudência já entendia assim. No caso do não residencial é que muda a lógica. Toda vez que a gente tiver um leilão de garantia para financiamento que não seja do imóvel residencial, da casa própria, a gente vai ter no segundo leilão a opção do credor em ficar com um lance menor do que o valor da dívida atualizado com todos os encargos, desde que seja 50% do valor do bem. Essa regra, ela é a mesma regra para a hipoteca extrajudicial, que agora precisa de contrato para prever. Então, a gente vai ter também leilões a curto prazo das hipotecas extrajudiciais. E a gente vai ver entrar no mercado imóveis que antes apareciam em outras circunstâncias com menos facilidade. Por quê? Porque talvez não tivesse leilão, fosse um leilão judicial problemático, já com uma situação muito avançada de débito, entende? Porque o imóvel ficou ali preso por uma hipoteca, a pessoa faliu. E aí a falência é o pior dos mundos para você conseguir ter um imóvel livre para um leilão, né? Então, a lei ela vai tentar resolver isso antes, porque agora você vai conseguir fazer a execução das dívidas independente da situação financeira do devedor. Ô Bernardo, legal essa questão aí do segundo leilão de imóvel não residencial, né? Que ou vai pelo valor da dívida mais os encargos, incluindo aí despesas condominiais também, despesas para o procedimento do leilão, ou a critério do credor, 50% do valor de avaliação do bem. Em que momento que o credor poderia continuar a execução na via judicial nesse cenário? Seria, nesse caso, dos 50%? Eu não entendi a pergunta, me desculpe. Vamos lá, tem a previsão, uma lei que diz que agora o credor poderá continuar a execução do saldo ali que não foi quitado, né? Exato, com os outros imóveis. Isso, antes ocorrendo o primeiro e o segundo leilão, sem nenhuma interessada, dava a quitação. Agora no comercial, Isso. Se não for quitado ali, o credor ele pode continuar a execução contra o devedor. Mas em que situação? Porque a lei diz que o segundo leilão vai ser pelo valor da dívida mais encargos. Então, se fosse o valor da dívida mais encargos, não teria dívida nenhuma, que estaria quitando. E a segunda opção seria a critério do credor aceitar 50% do valor da avaliação. Seria nesse caso aí? É que, na verdade, quando se pensou em financiamento não residencial, financiamento de plataforma empresarial, se percebeu que os empréstimos de empresas, eles são garantidos por mais de um imóvel. Então, prosseguir na dívida é porque a gente tem uma única lei de diferentes imóveis. É uma garantia.
Então, quando ele fala que sobra saldo devedor de uma execução, é porque ele vai poder continuar fazendo as execuções das outros imóveis, tantos quantos sejam necessários para satisfazer a dívida do financiamento, entendeu? Então vamos... pode não. Tropeça todos os dias com os leilões aqui, e uma das dúvidas, exatamente para deixar claro, se você puder esclarecer, os contratos de financiamento de alienação fiduciária não residenciais, quais se enquadrariam nessa situação? Então, por exemplo, consórcio, home equity, que é o que mais a gente enfrenta todos os dias, aí são leilões particulares desses credores, seja administradora de consórcio, seja credoras fiduciárias independentes aí que fazem o home equity para quem geralmente já tem crédito tomado com o banco em outras coisas, tal, e quer alienar o próprio bem ali. Geralmente eles subavaliam o imóvel, então você tem um imóvel que o valor de mercado de 1 milhão, eles falam, olha, vale 700 e eu vou te emprestar só 300. Por quê? Porque o interesse deles é realmente em tomar o imóvel, são juros altos. Então o valor da dívida, ele extrapola geralmente ali o valor, porque ele cresce, são juros muito altos, né? Tanto do consórcio que não tem juros, mas tem uma correção ali absurda, e que hoje está vindo muito para a questão do leilão, essa questão do consórcio, põe uma carta de crédito, tipo, tá ali muita alienação fiduciária decorrente disso, e o que eu fiquei com dúvida com relação ao texto da lei, o consórcio está até claro lá, eu acho, que ele não se enquadra como residencial, mas o home equity, que são essas credoras, eles se enquadrariam, eles poderiam continuar a cobrança do saldo devedor além do limite dos 50% do saldo devedor? Se você considera que o financiamento foi para a finalidade de aquisição do imóvel, não pode. Mas é uma exceção, entendeu? Porque a regra passa a ser, quando não é financiamento da aquisição do imóvel próprio, aí todas as regras são essas que nós estamos discutindo. Entendi, porque, por exemplo, o imóvel já é do comprador, já é do devedor. Aí vai a pena em favor do home equity, né, da credora fiduciária, ele dá o imóvel que já era dele em garantia. Isso. Inclusive, a lei, ela também tem uma possibilidade, ela deixa claro que o devedor não necessariamente é o garantidor. Então, a gente deixa mais clara a figura aí de uma espécie de fiança, né? Porque, ou seja, um terceiro, exatamente. Então, aí você teria a possibilidade de fazer uma questão que fosse a partir... Deixa eu só ver aqui. Pois não. Você passa a ter a possibilidade, Fernando, de nós podermos deixar claro que uma outra pessoa com seu imóvel poderá fazer alienação fiduciária de uma dívida de um terceiro, né? A dívida não é dele. E isso também vai alavancar a possibilidade de muitos imóveis que podem ser objeto de garantia, né? Ou seja, a empresa tem muito capital, mas ela não tem imóvel. Então, ela contrata de empresas que outras empresas, ou de grupos, enfim, isso varia conforme a circunstância, poder usar os imóveis para rodar essas garantias dessas alocações, alavancagens. Um aluguel de garantia, tipo aluguel de ação, né? Né? Tô feliz da vida. Depois só vai dar o devedor. Não, porque o cara me passou a perna. Nossa, tem muita gente... O pior é que tem muita gente que é passada a perna realmente, porque não entende o que está fazendo, e isso é um absurdo, né? Eu não sei como é que a gente não tem uma compreensão clara de questões. Todo brasileiro deveria entender o que é a escritura pública, o que é uma matrícula, saber o que é uma hipoteca ou alienação fiduciária, porque são coisas que dizem do seu patrimônio. O sistema patrimonialista, de um sistema capitalista, que tudo é sobre imóvel, todo cidadão brasileiro tinha que ter uma noção mínima de direito imobiliário, né? Óbvio. Tinha que ser ensinado nas escolas aí, no ensino médio, né? A gente aprende tanta coisa que não usa para nada, e imóvel, com certeza, alguma vez na vida alguém vai financiar um imóvel, vai comprar, e precisa entender, né? Professor, o que é comum quando a gente faz a arrematação e chega lá e o ocupante fala, não, mas eu comprei do cara, né? E ele está com um contratinho de gaveta, o imóvel está alienado ao banco, nem era do cara, entendeu? Então é muito comum, é difícil. Mas a dúvida que não quer calar. Para o sistema financeiro habitacional, principalmente hoje a grande maioria da Caixa Econômica Federal, ainda vai continuar ocorrendo leilão abaixo de 50%, então? Quando a dívida for menor, sim. Quando a dívida for menor do que o valor do imóvel, obviamente. Uhum.
Exemplo, o imóvel vale sim, 500 mil, o cara deve 100. Ele vai para o segundo leilão valendo 100. claro, o valor da dívida. A lei não inseriu aí o conceito de preço vil na hora que coloca os 50%, não. Pode ser abaixo de 50% se o valor da dívida for menor. E esse assunto do preço vil, e olha, foi um trabalho no Senado, porque quase entra essa história de preço vil, entendeu? Não tem sentido. E é prejudicar muito, porque, gente, toda vez que a gente mexe com crédito, com garantia, a gente mexe. Toda vez que a gente mexe com garantia, a gente mexe com crédito. Toda vez que a gente mexe com crédito, a gente mexe com moradia. Não existe coisa que seja maior democratizadora do acesso ao direito à moradia do que o crédito imobiliário. É a universalização. Nós saímos de 1% do PIB de financiamento imobiliário nos anos 80 para 11% no início no final no início de 2000 e pouco, quando começou ali a Caixa a aplicar a 9.514, né? Então a gente precisa proteger o crédito, porque é o crédito que faz com que mais pessoas tenham a oportunidade de morar na sua casa. E obviamente a economia se desenvolver. E é muito legal a sua participação aqui hoje para esclarecer essas coisas, porque a gente está vendo muito na mídia e pelos grandes aí especialistas, porque agora nos leilões é só 50% e não sei o quê. Eu falei, peraí, eu li o texto da lei aqui, eu não entendi desse jeito. Não é possível que eu estou ficando meio louco. E aí realmente... A imprensa é outra que depois precisa estudar direito imobiliário, né? Assim, é ruim generalizar a imprensa. A gente tem jornais incríveis que fizeram cobertura muito boa, mas quando o STF julgou o assunto da alienação fiduciária, a maioria dos jornais de grande circulação saíram com a manchete dizendo STF autoriza bancos retomar imóveis sem judiciário. Quando, na verdade, além de ser irresponsável, ela é uma inverdade. Porque o STF já tinha julgado o caso da hipoteca extrajudicial, que não é essa toda e qualquer do civil, é um tipo de crédito específico. A lei ela existe há 30 anos, a gente tem muito tempo, praticamente, e não existe algo que é feito no extrajudicial que não possa ser rediscutido no judicial. Agora, acho que um dos pontos principais, Fernando Pierre, da lei é dizer que qualquer vício no procedimento dos leilões não anulará o leilão. Aquela pessoa que comprou de boa fé o imóvel, que chegou lá bonitinho, está lá o edital, está lá o valor, ele pagou, arrematou, etc., registrou, depois de 11 meses, vem uma decisão de um juiz que ele nem sabe de que processo é esse, dizendo que não tinha sido incluído débito de alguma coisa, etc, etc. E aí vem a ordem de desfazimento do leilão, ou, o que é mais comum, o devedor faz manobras absurdas, né? Outro dia me procurou uma moça. Hoje em dia a gente atende menos pessoa física, né? Mais pessoa jurídica, mercado imobiliário, mercado financeiro. Mas aí ela me procurou e era uma pessoa lá que eu tinha conhecimento dela e ela disse, olha, um advogado me contou uma história que eu poderia entrar com uma ação para poder fazer uma revisional de que eu ia ganhar, que o imóvel já estava quitado. Em suma, essa moça gastou 20 mil reais para entrar com essa ação. Ela perdeu todas as instâncias porque não tinha nenhuma razão para poder fazer essa revisional. E ela saiu de um saldo devedor, de uma situação para uma completamente diferente. Ela me perguntou o que eu faço agora. Eu disse, volte a pagar. Assim, eu estou rindo. Ela foi ludibriada pelo advogado aí também. Teve uma história de que o colega vendeu facilidade. Mas Demais. A gente precisa acabar com o Brasil com essa história de pulo do gato. O Brasil, gente. Nossa prática do dia a dia aqui, a gente até brinca, é advocacia predatória. Então tem alguns escritórios que é batata. Você vai entrar lá na ação anulatória que tem, é o cara que está patrocinando. Então ele pega no edital, ele vai atrás do cliente, que não é dele, e promete, olha, você vai me pagar tanto, pelo tanto de tempo que eu manter você aí. Entendeu? Então tem coisas absurdas. Tem alguns escritórios que a gente cruza o tempo todo, que eu já tô até parceiro já do cara. O cara, esse daqui eu arrematei. Não, então eu vou dar um jeito aqui. Entendeu? Porque é muito... Cara, é impressionante. É um outro mercado absurdo dessa advocacia predatória. E o maior problema que eu vejo
é que no universo, embora a jurisprudência esteja bastante pacificada, no universo jurídico ainda vai ter ali uma decisão a cada 100, Sim, e algum juiz sim. que fala, não, é verdade, não pode. A gente tem, o nosso judiciário é composto por grandes nomes, grandes quadros. O STF foi um elemento importante de estabilização de vários assuntos nacionais. Enfim, com as críticas que se estabeleceram a partir de determinadas atuações. Mas o que eu quero dizer é que nós temos um grande judiciário, mas todo o judiciário é feito de juízes, pessoas físicas. E quando um cliente pergunta qual a chance dessa ação, aí você faz assim, olha, não tem como. A jurisprudência, né, Fernando, se coloca em determinado sentido, mas a gente vê liminares. Aliás, só para vocês saberem, a Lei Federal dos Registros Públicos, a 6015, ela proíbe que por decisão não transitada e julgado eu cancele um registro. Não pode decisão interlocutória. E vários juízes ignoram essa lei, como se a gente não aplicasse nas decisões judiciais a lei. Então, isso é ruim para o sistema, mas graças a Deus é uma minoria. E o judiciário brasileiro é um grande repositório de confiança da população, né? Pode falar, Pierre, desculpa. Ô, professor, uma das grandes alterações da lei foi a possibilidade de você dar o imóvel para duas alienações fiduciárias, duas garantias, que antes não existia. Em 2020, teve ali um ensaio, né, a medida provisória 992 de 2020, chegou a aprovar, mas depois ela não foi convertida em lei, então caiu. E hoje há a possibilidade. Então, a gente queria ver aqui um cenário, de repente, se o senhor puder explicar para a gente. Eu tenho um imóvel de 1 milhão e vou garantir ali duas dívidas, duas alienações fiduciárias de credores diferentes. Uma de 500 mil e a outra de 500 também. Como é que é essa sistemática? O segundo credor da alienação fiduciária, ele pode iniciar o procedimento ou a segunda alienação fiduciária só se torna eficaz após a finalização da primeira? Como é que seria essa ordem do procedimento e a sempre a primeira também, né? Só o primeiro credor poderia iniciar o procedimento. Exato. Eu não tenho certeza absoluta desse ponto, né? Porque, enfim, posso falar algo aqui que talvez na letra, algum parágrafo esteja diferente. A gente pode até dar uma olhada aqui também. Porque isso foi introduzido a partir do parágrafo 3º do artigo 26, que é o que trata da alienação fiduciária superveniente. Mas tirando essa questão, se o segundo credor pode... Sabe por que não pode, Pierre? Porque ele não tem eficácia, como você mesmo já adiantou. Então, o segundo contrato, ele está lá garantido, mas ele precisa que o primeiro execute para que a dívida do segundo seja habilitada na venda, na dívida total. Isso vai, na verdade, a dívida do primeiro é objeto do leilão e a execução, que é objeto de digamos assim, apropriação, nisso se inclui, obviamente, o débito da segunda garantia. Entendi, e ele pode, inclusive, se subrogar, né? Qual seria a eficácia disso? Por exemplo, o segundo credor, que estímulo ele teria para oferecer o crédito, aceitar um imóvel que já está dado em garantia para o primeiro garantidor, se ele não pode cobrar caso a dele seja ali descumprida? Ele tem que aguardar a manifestação do primeiro. E o primeiro poderia iniciar o procedimento se deixar de pagar, se o devedor deixar de pagar o segundo credor, ou só se deixasse de pagar a sua alienação? Esse ponto é um ponto que a gente vai ter uma acomodação em relação a gente poder fazer a habilitação desse crédito, né? Então, eu estava olhando aqui, Pierre, o artigo 26, e aí eu acho que a relação mais absoluta e transparente aqui, advogado, não é ChatGPT, né? Então, a gente tem, da lei, eu gosto muito de consultar as questões. Então, está aqui criado, deixa eu ver, Ctrl F, superveniente. Aí a gente dá uma olhada aqui. Vamos para outra pergunta enquanto eu estou dando isso? A outra pergunta aqui, então, que é da Gisela, aqui, ó, muito boa, por sinal, eu ia fazer ela, a Gisela fez antes. O entendimento aí da conversão em perdas e danos, ele já se aplica ao judicial. Em processos iniciados antes da vigência da lei, e também com relação à questão que discute a intimação, porque eu vi que ela continua excetuada lá, né, das perdas e danos, a questão da intimação.
Achei aqui, ó, é o... Não, eu falei 26, não é 26, artigo 22. O artigo 22 introduziu o parágrafo 3º. Alienação fiduciária da propriedade superveniente, adquirida pelo fiduciante, é suscetível... então, a expressão é propriedade superveniente, né? Que a gente coloca a segunda garantia da alienação fiduciária. É suscetível de registro no registro de imóveis desde a data da sua celebração, tornando-se eficaz a partir do cancelamento da propriedade fiduciária anteriormente constituída. Havendo alienações fiduciárias sucessivas da propriedade superveniente, as anteriores terão prioridade em relação às posteriores na execução da garantia. Me lembrei. Então, o segundo pode iniciar o processo, sim. Os outros pode, só que a dívida que vai ser paga é primeiro da primeira alienação. E uma outra dúvida aqui, se o primeiro credor inicia o procedimento, aí ocorrem os primeiros e segundo leilões ali e são negativos, a dívida fica extinta. O segundo e terceiro credor, ele pode dar continuidade numa execução judicial para cobrar ali o saldo devedor? A qualquer momento a lei possibilita que os débitos possam ser executados no judiciário. Né? Perfeito. E sobre a constituição da segunda garantia, há alguma necessidade de intimação prévia do primeiro credor ou de anuência? Não, nenhuma. Isso é uma glória, né? Não precisa de anuência, porque a legislação da hipoteca é cheia de BCFH, enfim, de anuências e ciências. Quando eu dou as aulas disso, eu faço até um quadro de o que é anuência, o que não depende nem de comunicação, o que depende de comunicação também. Mas a gente vai ter algumas dificuldades de que o credor, quando seja um banco, da primeira garantia, aceite... o que eu quero dizer, eu vou falar de outra forma. O banco ele está habilitado a descobrir que o seu Antônio fez um endividamento que pode repercutir na análise da dívida ali da concessão do crédito, entendeu? Então, aquilo pode ser objeto de repercussões contratuais ou uma dificultação, né, para a concessão do crédito da primeira operação, se ele já tiver conhecimento que, por exemplo, o incorporador está ali fazendo uma venda com saldo devedor, né, e ali aquele saldo devedor vai ser objeto de garantia. Mas fora isso, não precisa de anuência. Muito bom. Voltando lá na questão das perdas e danos e da intimação pessoal, que a Gisele perguntou. Então, por exemplo, qualquer coisa, por exemplo, feito o leilão, não anula mais, transforma em perdas e danos. Exceto nos casos das ações que discutem intimação, que são todas, basicamente. Que acho que esse está no 26, né? 26 segundo? Não, 30, parágrafo 1º. Vamos lá. 30, parágrafo 1º. Quem está em casa pode acessar a lei 9.514 no site do Planalto. E ela já vem com as alterações que foram objeto da 14.711. A 9.514, para quem está acompanhando, né, eu tenho mesmo essa live conjunta, tem muitos alunos que ainda estão se ambientando no ambiente extrajudicial, da alienação e tal. A lei da alienação fiduciária é essa lei que a gente está falando, 9.514 de 97, que foi alterada por essa 14.711. Então, basicamente, na prática, o que acontece? Todas as ações anulatórias desses escritórios que promovem essa advocacia predatória para os devedores, todas as ações anulatórias, eles alegam tudo o que eles podem. Desde a revisão do contrato, dos juros, mas principalmente das intimações, embora, na maioria das vezes, eles foram intimados. O que eu notei ali na parte das intimações é que agora está muito mais abrangente as formas aceitas, né? Então, se mandar o e-mail já está valendo, se mandar o pombo também está valendo. O cara tem que provar que ele não foi intimado, e meio que inverte a situação. Então isso dá um pouco mais de força nessa questão dos perdas e danos. Mas se o devedor comprovar que não foi intimado, por A mais B, o que é difícil, teoricamente não, reverte, continua anulando o leilão. Basicamente isso. Entendo que sim. A gente tem essa redação que foi colocada, o Pierre trouxe aqui, arrematado imóvel consolidada definitivamente a propriedade,
as ações judiciais que tenham por objeto controvérsia sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais, excetuada a exigência de notificação do devedor. Não, vocês estão interpretando de maneira errada. O que aqui está dizendo é que apenas quando ficar claro a ausência absoluta de notificação. Mas não esses truques de, eu não estou aqui. Até porque a lei disse também que vai ser suficiente a notificação do endereço do imóvel no contrato. Então, e a 14.620 já tinha dito, se ele mudar de endereço, ele tem a obrigação de comunicar também ao credor. Então, acho que aqui especificamente, eu sei que vocês têm repertório de muitas ações que dizem que a notificação teve vício, mas vocês sabem, vamos concordar que várias outras circunstâncias podem ser discutidas. E aqui eu cumpri o requisito, tentei intimar pessoalmente, publiquei os editais, etc. Então, acabou. A gente não tem... É só quando esse procedimento deixa de ser feito. E não, o que se quis aqui evitar é aquela história do judiciário fazendo uma interpretação a mais do que a lei exigia como procedimento necessário para ter como cientificar o devedor. Uma coisa que é de praxe na maioria dos processos que a gente tem encontrado, 95% dos juízes já tem, inclusive, gerado uma jurisprudência nesse sentido, que eles já faziam isso. Olha, se você ingressou com a ação antes do leilão, você já tinha ciência, pronto. Se você está alegando que não sabia, não cabe mais isso. Você já sabia, tanto é que você entrou com a ação. Exato. Então, a gente tem... Eu acho que a legislação vai ser boa, porque vai apertando o cerco contra o mal pagador, fazendo privilegiar os bons pagadores, né? Obviamente que situações de débito, aqui a gente não quer, digamos assim, quem deve não é ruim, pelo amor de Deus. Todos nós estamos devendo ao cartão de crédito porque fazemos compra-crédito. A economia é baseada em créditos e débitos. Não é isso, mas o que nós estamos aqui falando, eu, Pierre, e o nosso amigo Fernando, é que a gente não deve prestigiar uma cultura da inadimplência, ameaçando um sistema a partir dessa circunstância. Perfeito. Uma alteração também que teve aí foi a possibilidade da extensão da garantia, né? Por exemplo, eu peguei lá, dei meu imóvel garantia, uma garantia de uma dívida de R$1 milhão de saldo devedor. Aí no meio do processo ali, eu estou devendo só 400 mil. Eu posso usar essa parte que eu já paguei ali, que meu imóvel já está desonerado da obrigação, para dar em nova garantia? Como é que funcionaria? Sim, eu posso, se eu for fazer com a mesma instituição financeira, é extensão de garantia. Se eu for fazer com outra instituição financeira, é uma nova garantia, que eu posso fazer uma alienação fiduciária superveniente ou uma hipoteca. Quem vai fazer esse controle, vamos dizer assim, desse saldo aí, vai ser o banco, o credor ou o registrador de imóvel que vai avaliar qual é o valor do imóvel, qual é o saldo do financiamento, quanto que ainda lhe pode servir de garantia no próximo financiamento? Quem que vai controlar isso? Certamente, primeiro o banco, por compliance, ele precisa verificar isso, né? Então, os bancos devem estar habilitados quando for fazer uma garantia superveniente da alienação ou uma outra, por exemplo, uma hipoteca onde já tinha alienação fiduciária. Inclusive, parêntese, agora faz sentido fazer uma hipoteca onde tinha antes uma alienação fiduciária, porque antes, não, porque a gente não podia incluir o valor da hipoteca na execução da primeira dívida. Então, aqui não, aqui a gente tem que o saldo após a venda e pagamento da dívida pode pagar também os débitos que estejam garantidos na medida da inserção da prioridade. Então, Pierre, quem controla isso é o registrador também. Então, ele precisa fazer ali análise da dívida, etc. É algo importante que você trouxe. Lembrando que a gente tem no Brasil um sistema registral altamente seguro que fez com que fosse seguro o financiamento imobiliário no Brasil, ao contrário do que aconteceu na subprime nos Estados Unidos. Exatamente. Porque lá não tinha, exatamente, não tinha concentração na matrícula. Pode chegar num nível ali que o imóvel está garantindo 3 vezes o valor dele de mercado, né? Exato. Então, cabe ao registro ser o analista
com a fidúcia da lei e a independência, né? A Lei Federal 8935, que é a lei dos cartórios, diz que eles são independentes, os delegatários, né? Os notários registradores. Então, independente no sentido de que eles podem dizer, olha, banco, Bradesco, eu não vou registrar a segunda garantia porque não existe saldo apto a isso. Então é algo que ele deve estar ali. Ou então ele pode dizer ao juiz, a sua decisão ela está equivocada, com um português muito charmoso e cheio de amigos, para não dizer que a decisão judicial está errada, mas isso acontece com alguma frequência, às vezes alguma ordem judicial que não pode ser executada pelas regras registrais. Perfeito. Eu acho que 90% da população que começa a cair na inadimplência, que vem com os imóveis para leilão, que vai para a execução da alienação fiduciária, eu acho que é um grande problema, porque eu, por exemplo, já tive alguns amigos gerentes de agência da Caixa Econômica que falavam, olha, antes de ir para leilão, a gente possibilita todo e qualquer maneira de o cara salvar o imóvel dele. Então, claro. O que pode fazer, o que dá para fazer? E não tinha essa possibilidade, né, de refalar, olha, vou fazer mais um gravame aqui na sua matrícula e você vai ter mais tempo com uma parcela do mesmo tamanho ou um pouco menor, renegociar a dívida, porque era uma dificuldade registral de fazer isso, né? Implicava um novo contrato e tal. Então isso, às vezes, pode salvar a vida daqueles que têm interesse em saldar a dívida, né? Ou seja, exato. Controle. É basicamente... Exato. Tem até uma outra previsão, eu estava conversando com minha sócia Carol foi registradora de imóveis há 10 anos, é advogada hoje comigo no escritório que é advogados. Eu tava conversando com Carol, vejam, a gente discutiu muito aí depois o projeto parou. O projeto parou algumas vezes, né? Nossa, no Senado modificaram tanta coisa e depois volta para a Câmara. Então é natural que a gente vá se apropriando de coisas e dividindo isso. E dentro dessa, inclusive, trabalho excelente feito pelo Fábio Rocha e pelo Melim Chalup, pelo Cetraro, pela BCIP, enfim, muita gente se dedicou para que a lei pudesse ser realidade. Entre as alterações, meus amigos, está que nada vai impedir a consolidação da propriedade e o leilão. Atenção, nada vai impedir a consolidação da propriedade e o leilão. Indisponibilidade do credor fiduciário, indisponibilidade do credor, do devedor fiduciante, bloqueio, até o artigo está dizendo que até bloqueio não deve. Aí eu achei um pouco demais. Indisponibilidade do credor também? A indisponibilidade do credor vai afetar ele poder ficar com saldo, né? Então não deveria afetar a consolidação da propriedade, porque a indisponibilidade geral ela é sobre o que estava disponível e já estava numa situação da propriedade fiduciária a relação entre o crédito e o credor e o débito e o imóvel, né? O devedor. Então, respondendo sim, acredito que sim, PR. Obviamente que o registro na hora de liberar o dinheiro é que vai ter essa questão da indisponibilidade a ser consultada ao juiz que determinou a indisponibilidade. Mas o que eu quero dizer, o leilão, a execução não ficaria pendente mais por qualquer circunstância, inclusive, obviamente, se evita aí decisões liminares, né? O problema é que ainda tem juiz que aceita o pagamento da dívida depois de consolidada, né? A propriedade, infelizmente, né? Assim como o Pablo está colocando aqui no comentário dele, me lembrei aqui de uma outra situação, dívida de condomínio. Dívida de condomínio executada judicialmente é uma confusão hoje na nossa vida, porque ele faz a penhora dos direitos, outros juízes penhoram o próprio imóvel, aí entra... Não tem padrão, né? O STJ, em um mês, mudou de opinião 2 vezes, né? Falou que, primeiro, uma turma falou que não pode penhorar o imóvel, tem que penhorar os direitos. Aí, no mês seguinte, a outra turma falou, não, dívida de caráter próprio terreno, pode sim penhorar o imóvel. Então, o que acontece? Eu acho que vai acabar seguindo um caminho meio que normal aí, vai ter um tempo de maturação, mas o que vai acontecer? Eu acredito que os juízes vão começar a permitir que os condomínios também executem o próprio credor fiduciário, uma vez que ele agora está responsável por acrescentar o débito de condomínio no saldo do devedor. Né? Perfeito. A lógica agora passa a ser a seguinte: se eu entro com a execução de condomínio, eu devo ter a penhora sobre a matrícula, né? A penhora está anotando uma garantia judicial de natureza de ordem judicial,
garantia em aspas, né, itálico, eu não sei se a expressão certa seria garantia, né? A gente fala muito do direito registrado de anotação, de averbação premonitória, né, propriamente. Mas não deixa de ser uma garantia, obviamente, porque independente para quem for esse imóvel, está ali inscrito. Só que a gente realmente precisa pensar se é o caso agora dos juízes mandarem fazer a penhora. Por quê? Porque o que está lá dizendo, não posso fazer alienação, não posso fazer, a penhora envolve duas possibilidades, ou eu vou fazer o leilão judicial, ou eu vou fazer a adjudicação do imóvel, né? Que não é o caso aqui, porque o condomínio não quer ficar com o imóvel. Quando a gente coloca que os créditos do condomínio fazem parte da execução da alienação fiduciária extrajudicial, então eu não posso, eu judiciário, seguir com outro rito senão inscrever na matrícula, que deve estar habilitado ao futuro leilão, o valor do condomínio ali reconhecido, porque aquilo vai ser objeto de venda. E, obviamente, que não havendo saldo a pagar o condomínio, infelizmente, me parece que essa vai ser, quando o banco fica com o imóvel, né? Vai ser um débito a ser pago pelo banco, realmente. Eu acho que essa tese aí é uma que a gente tem que incentivar os credores aí, os advogados dos condomínios. Olha, inclui o credor fiduciário aí para mandar o imóvel para a gente. Porque o nosso intuito é matar o bendito do imóvel. E geralmente a alienação fiduciária atrapalha demais, né? Por causa dos direitos. Por causa também do valor da dívida, às vezes. E estabelecendo essa dupla responsabilidade aí, aliás, trazendo, né, para o leilão extrajudicial, dá para fazer meio que por analogia. Mas não exime a questão que os bancos colocam lá, que eles não são responsáveis porque eles não têm a posse direta. Que é o que... Exato. Eu estou procurando aqui o artigo do concurso de credores. E agora vai ter um concurso de credores extrajudicial, né? E a questão do problema dos registradores aí, no nosso Brasil, é complicado, porque dependendo dos locais, principalmente na parte do interior, o pessoal eles não têm tanto conhecimento, né? Que nem o pessoal da capital e tal. Então, cada vez que bate alguma coisa diferente lá, nossa senhora, é consulta para todo lado, e não, primeira coisa não pode, não, isso aí eu nunca fiz, isso eu não faço. A gente pena bastante com os registradores nesse sentido. Principalmente naquela primeira lei lá, que alterou a lei de registro públicos com relação ao registro da ata, né, Pierre? A gente pega a ata de segundo leilão e leva para registrar. Não, isso não pode, tem que fazer escritura. Aí a gente já fez em 10 cartórios você faz, em outros 20 não aceita. Você falou dois problemas diferentes, né? Algumas normas estaduais, o problema não é o cartório, é que as normas que determinam a atividade, algumas normas dizem que tem que ser por escritura pública. Então a gente tem regras dessa natureza em Minas Gerais e na Bahia. E agora, recentemente, o CNJ disse que a restrição de Minas não é que só pode ser escritura. Ele disse que a restrição de Minas Gerais não era ilegal. A gente vê tanta coisa, né? Normas infralegais prevalecendo sobre a lei, né? Enfim, né? Isso também é um assunto super sensível, do ponto de vista até político, entre notários e registradores, mercado imobiliário. É um assunto que é complicado, essa interpretação do artigo 30 e pouco lá da 9.514, né? Que é o que coloca a aplicação do contrato particular. Enfim, acabou que ficou, de acordo com essa decisão, de acordo com a natureza do chamado Código de Normas, né? O que o Código de Normas diz. Uma outra questão importante é que a gente precisa padronizar, sim. E o registro de imóveis, ele está muito ciente dessa necessidade de padronização, faz parte do Estatuto do Registro de Imóveis do Brasil. Uma das funções, porque cada associação de registradores estadual, ela faz parte, elas integram uma grande associação nacional que é o Registro de Imóveis do Brasil. Então, a Associação de Registradores de Imóveis de São Paulo, Associação de Registradores de Imóveis da Bahia, Colégio de Registro de Imóveis de Minas Gerais, todos eles compõem a Associação do Registro de Imóveis do Brasil. Então, o Registro de Imóveis do Brasil ele está bastante engajado
na modernização do sistema, tanto que o PL 4188 é fruto dessa movimentação dos legisladores na época com o Banco Central, o Ministério da Economia e o governo Bolsonaro. Esse diálogo continua no governo Lula e foi até interessante, porque o governo anterior queria acabar com o cartório, depois percebeu que era melhor seguir com a segurança jurídica do cartório. Então, eu acho que a gente vai ter boas coisas para poder trabalhar. Existe o Fórum de Desenvolvimento Imobiliário, que é uma cooperação técnica permanente entre mercado financeiro de financiamento a imóveis, mercado imobiliário e cartórios. Para quê? Para que se possa gerar sinergia, inclusive padronização. Então eu estou coordenando esse fórum, estou como coordenador, eu espero que a gente consiga criar um grupo de trabalho para sair um monte de nota técnica padronizando algumas pormenores que a lei ainda não coloca e que isso possa servir de iluminação para que as normas de serviço ou os códigos de normas dos estados não destoem muito do que a lei precisa ser vista, né? É isso mesmo que precisa, né? Padronização para ficar a mesma coisa independente do estado, né? Eu vou fazer uma questão aqui sobre... É mais teórica, né? A lei já está aprovada, né? Na hora que é feito ali o registro da alienação fiduciária, há ali uma bipartição, né, da propriedade, né? Uma posse da posse, né? A posse direta, a posse indireta, né? Então, a propriedade, ela fica de forma resolúvel com o credor, com o banco. Então, por esse motivo, e também junto com o princípio da disponibilidade, você não pode dispor de mais bens e direitos que você tem, não era aceitável uma segunda alienação fiduciária. Aceitando agora, não quebra esse princípio da disponibilidade, o devedor que não tem mais a propriedade do imóvel, ele está dando algo que ele não tem em garantia por força de lei, ali não há uma quebra desse princípio, você entende que mantém ainda o princípio da disponibilidade? Sim, porque, na verdade, a disponibilidade ela se relaciona com a eficácia suspensa do desfecho do primeiro, né? Ou seja, não afeta a disponibilidade porque é um contrato que ainda não está valendo, na verdade, né? Do ponto de vista da garantia. Ele pode ser registrado na condição suspensiva de ocorrer lá na frente. Exato, ele depende dessa circunstância. Né? Exato. Perfeito. Mas no caso da inadimplência, ele pode ser executado. Sim, que a gente falou da outra vez. sim, exatamente, porque qualquer credor com dívida inscrita na matrícula pode solicitar a execução simultânea. Então, ele tem então, a condição suspensiva, não em relação ao primeiro, em relação à inadimplência dela, descumprimento da dele. Inadimpliu dele, ele pode executar. Pois é, ele está valendo, então. Está valendo. É verdade, é interessante esse ponto. Porque a gente fala eu preciso pensar um pouquinho se essa é a regra específica para alienação fiduciária superveniente. Mas porque assim, o que a gente tem, eu não sei porque eu não estou encontrando o artigo do concurso de credores. O PR e o João, não, desculpa, o Fernando, desculpa, Fernando. Fernando, me pegaram aqui de calça curta no domingo e aí eu não tive tempo toda vez que eu vou falar da lei, vocês acreditem, eu leio a lei de novo. Então, é aula, é palestra, é entrevista, aí eu leio de novo. E hoje eu não tive tempo de ler de novo como eu gosto. É problema. Porque tem uns, digamos assim, a lei tem uns 130 pontos. Então é natural que dos 130 pontos a gente precise sempre estar ali se socorrendo. E tem um artigo, vocês conseguem ver aí, porque a turma de leilão entende mais direito imobiliário do que advogado, viu? A parte do... Deixa eu ver o PowerPoint. Que é feito no cartório, né? Eu estou tentando encontrar o PDF que eu fiz o resumo. Deixa eu ver aqui, porque eu coloquei... Eu estou só com medo de como a eficácia das demais garantias é imediata e a lei está dizendo que a alienação fiduciária, a eficácia não é imediata, se o crédito da alienação fiduciária superveniente, ele vai ser habilitado, se vai ter o mesmo tratamento do concurso de credores. Inclusive, então, já era possível, né? Essa alienação fiduciária aí é a hipoteca, né? A hipoteca que já era possível, a hipoteca ali da... Esclarecendo até
O pessoal está alertando aqui do artigo do CPC. Não, o que a gente está falando aqui é dessa lei, né, do concurso de credores, que hoje quem faz o concurso de credores é o próprio oficial registrador do cartório de registro de imóveis. Então, quem vai fazer a distribuição dos valores arrecadados em leilão vai ser o registrador agora. Não vai mais diretamente para o banco. Quando tiver mais de um credor fiduciário na matrícula. E um outro ponto, até mudando um pouco de assunto aqui que me ocorreu agora, a hipoteca volta a ter força, né? Então ela vai possivelmente voltar a ser praticada com mais rotineiramente. Só que tem aquela questão dos débitos judiciais, que quando o cara está devendo, tem algum processo de execução na justiça, que se for a leilão pelo judicial, cai a hipoteca desde que ele seja notificado. Então, quer dizer, a hipoteca continua sendo muito frágil nesse sentido. Será que ela vai voltar com força com essa lei? Eu acho que sim, por conta dessa questão do concurso de credores. Eu acho que agora vai ficar objeto se a alienação fiduciária está sendo feita, porque já existe uma outra garantia de alienação fiduciária. Se a hipoteca está sendo feita porque já tem outra garantia de alienação fiduciária, por exemplo, e não era o caso de fazer uma superveniente, etc. Eu fico até me perguntando, se eu sou o credor, eu tenho já alienação fiduciária, eu posso fazer, eu sou um novo credor, na verdade, né? Eu tenho esse imóvel ali com um potencial de garantia do meu crédito. Será que para mim é melhor eu fazer uma alienação fiduciária superveniente ou eu fazer uma hipoteca, né? Eu acho que depende dessa resposta aqui que a gente precisa encontrar com relação ao tratamento do que a gente pode fazer, né? Por causa dos outros efeitos, não somente dessa lei, né? Porque a hipoteca cai numa execução extrajudicial normalmente, basta você ser intimado. Você vai lá, vai alegar por A mais B que você tem o crédito, mas não é uma alienação fiduciária, né? Onde transferiu a propriedade do bem. A hipoteca ela não transfere a propriedade, né? Não, mas então, o credor, ele vai poder vender para terceiros ou ficar com o imóvel igual, o credor da hipoteca. Sim, mas assim, se não tiver nenhuma alienação anterior e ele quiser fazer uma hipoteca, ou se já tiver uma hipoteca e ele quiser fazer a segunda, por qualquer outra dívida, ele não vai ter muita, vamos dizer, vai ser preferencial lá no processo judicial. Não, o que eu quero dizer é que no concurso extrajudicial, não importa se a segunda garantia seja uma hipoteca, por exemplo, porque quando tiver registrado na matrícula, o caminho dessa execução vai ser inclusão no primeiro leilão que houver, entendeu? Tá, mas na execução extrajudicial. O que eu digo, por exemplo, o cara ter dado o devedor dessa hipoteca tá respondendo por outra dívida judicial. Aí entra naquele do 1499 do Código Civil. Basta intimar que ela cai. Ah, sim. Quando a gente tiver uma execução judicial, pode ser que... A dele é mais frágil. O que está escrito aqui é para que a gente consiga fazer a habilitação dos débitos judiciais no extrajudicial. Uhum. Então, acho que esse é um ponto também para poder assentar, meus amigos. Então a gente começou a olhando da ótica de quem está aqui esperando para um imóvel para pegar. Falei, aonde é mais fácil eu tomar esse imóvel, eu arrematar esse imóvel? No judicial, no extrajudicial? Quem que eu tenho que provocar ali para fazer o leilão para gente? Né? Essa é uma questão que... Vejam quantas coisas interessantíssimas. Ótimo debate com vocês. Eu estou adorando aqui. Uma outra coisa, o professor, é a possibilidade aí de dar 2 imóveis para garantia da mesma alienação, né? Se o senhor puder explicar aí como é que seria esse procedimento dessa expulsão extrajudicial dos 2 imóveis, da questão de intimação, que a gente fica muito preocupado com a parte formal que pode gerar nulidade, né? A intimação ali dos leilões, quem deve ser intimado, como é essa intimação, uma intimação única, pode ser intimação separada, os 2 imóveis vão a leilão junto, posso fazer leilão separado, como é que seria a sequência, né? Achei esse emblemático artigo do concurso de credores, é o 33H. Ele é bem claro, é um dos mais claros da lei, porque o 22 ficou com a coisa meio esquisita lá, o Melim tentou corrigir também, a gente tentou muito corrigir, mas não foi fácil no Senado. Quando houver mais de um crédito garantido pelo mesmo imóvel, que é o que a gente está falando aqui,
realizadas as averbações de início da execução extrajudicial da garantia hipoteca, ou, se for o caso, de consolidação da propriedade, ou seja, se eu estou executando a hipoteca ou estou executando uma alienação fiduciária, o oficial de registro de imóveis intimará simultaneamente todos os credores concorrentes para habilitarem seus créditos no prazo de 15 dias, contado da data da intimação por requerimento que contenha o cálculo do valor atualizado, os documentos comprobatórios de bolsa, o cálculo do valor atualizado, que são os credores que precisam dar, o cálculo de valor atualizado do crédito para a execução da garantia, incluindo seus acessórios, que é essa questão, por exemplo, condomínio. Os documentos comprobatórios do desembolso do saldo devedor, os documentos, esse acessório da dívida, provavelmente. Os documentos comprobatórios do desembolso do saldo devedor, quando se tratar de crédito pecuniário futuro, condicionado rotativo. E a sentença, aqui, ó, a sentença judicial ou arbitral que tornar líquido e certo o montante devido, quando ilíquida a obrigação garantida. Então, a gente tem o caminho natural da execução judicial virar, quando houver uma previsão de alienação fiduciária ou hipoteca, um crédito a ser inscrito por ordem de inscrição ali. Mas, obviamente, que a gente vai ter que discutir isso bastante. No curso que eu organizei, amigos, eu organizei esse curso, quero convidar todo mundo da comunidade Smart Leilões que possa ter interesse em se aprofundar na 14711. Primeiro, vocês sigam os Smart Leilões, que a turma aqui é fera e vai bater muito nessas alterações, eu tenho certeza, vai dar primeira mão para vocês. Mas do ponto de vista jurídico, da gente poder discutir normas, com esses detalhes, a gente vai fazer esse curso que eu organizei com a Escola Nacional de Notários e Registradores, tem o apoio das instituições que fizeram parte da concepção da lei, e eu chamei para dar essa aula comigo o Baltazar, que é registrador de imóveis, mas foi por 20 anos juiz federal de execuções tributárias, porque eu quero ver o que ele vai dizer sobre créditos tributários também, que estejam nesses imóveis garantidos com alienação fiduciária ou com hipoteca. Então acho que a gente vai estar o Baltazar e o Pedro Bassalá, que agora é o notário também, né? Abri aqui até o parênteses, né, para o pessoal que é da nossa comunidade, que são os arrematantes. Gente, a importância de se aprofundar num curso desse. Porque o que acontece? Hoje a gente vem dominando ali a Lei 9514. E o que é importante? Eu quero aprender a arrematar, eu quero participar de leilões, eu quero viver disso. Se você não domina essa lei, que é hoje o norte da execução extrajudicial, você vai ter oportunidades que vai aparecer ali na nossa frente e você vai deixar passar porque você não domina os fundamentos da lei. Você não sabe quais são os procedimentos. Então, às vezes, esbarrou em alguma coisinha ali e um curso desse amplia demais a nossa visão, né? Ou seja, sinceramente, uma arrematação que a gente fizer com uma dica de um curso desse já paga muito. Perfeito. Olha aqui, mais um artigo interessante, parágrafo 2º do artigo 33H. Eu até peço desculpa, mas assim, não tem como a gente falar de lei sem falar da lei, do texto da lei, né? A distribuição dos recursos obtidos a partir da execução da garantia aos credores com prioridade ao fiduciante ou ao hipotecante, porque é o processo que vai ser objeto da execução, né? Então, eu vou estar executando a alienação ou a hipoteca e estou aplicando os créditos que possam ser incluídos. Ficará a cargo do credor exequente, ou seja, todos aqueles que têm crédito, olha só a expressão da lei, todos aqueles que de fato têm crédito garantido na matrícula poderão iniciar esse procedimento, que é o que a gente estava falando. Mas o pagamento deverá observar os graus de prioridade estabelecidos no quadro de credores, que é basicamente a antecedência, e os prazos legais para entrega do devedor da quantia remanescente após o pagamento dos credores nas hipóteses, conforme o caso, da execução extrajudicial da propriedade fiduciária ou execução extrajudicial da garantia hipotecária. Então, tá aqui. E, inclusive, eu acho que a gente vai ter muita discussão com esse artigo, porque nós temos hierarquias de créditos em execuções no Brasil, né? O credor, quirografário, o trabalhista, etc. Então, vamos ver de que forma isso vai se arrumar no registro de imóveis, porque, de alguma maneira, minha preocupação é que a ordem de inscrição na matrícula
não necessariamente reflete uma hierarquia de créditos a ser incluída, entendeu? Por exemplo, eu posso fazer uma inscrição de uma execução de um crédito civil, mas logo depois vinha uma penhora trabalhista ah, se bem que aqui eu estou falando de falência, né? Então, de fato, a lei agora coloca uma circunstância muito clara que a hierarquia de crédito que nós temos na falência, ela não se confunde com a hierarquia de inscrição. Mas eu fico preocupado um pouco com esse caminho, porque falar para um juiz trabalhista que ele não vai garantir o débito dele, porque vai pagar o Banco Safra, que fez uma execução de uma questão lá que não está nem na matrícula, ele simplesmente pegou o imóvel e penhorou. Enfim, eu acho que esse é um ponto importante para a gente discutir. Mas esse não é um problema do usuário, do investidor. Isso aí é um problema do cartório para poder ver quais são os... Problema de cartório, professor, o que vai afetar aqui para a gente saber na questão dos bastidores. Ocorrendo uma situação dessa, que eu acho que ainda vai demorar para ter várias alienações na mesma matrícula. Mas vamos supor aí, final de 24, 25, começa a execução, aonde a matrícula tenha gravado uma ou duas alienações. Feito a arrematação no leilão extrajudicial, seja por qualquer um dos credores, e precisa ser feito na sequência o concurso de credores pelo registrador, eu, como arrematante, fiz a arrematação no segundo leilão. Peguei a carta, os documentos de intimação, estou com toda a documentação pronta, mando para registro. Enquanto não houver o concurso de credores ali, eu consigo registrar ou o concurso de credores vai correr em paralelo? Perfeito. Vocês são muito fera. É independente. Né? Então isso daí, teoricamente, mudaria para a gente? Aí, meu medo era esse. Não, enquanto eu não decidir para onde vai o dinheiro aqui, eu não registro. Teria que ter uma verbação de quitação da dívida? Fechando o balão? Sim, como prejuízo do registro do contrato novo. É algo interessante para a gente poder olhar, porque assim, o que a lei quis fazer foi separar a consolidação da propriedade do concurso de credores. Então, a gente vai ter que olhar com esse olhar para ver se existe no direito registral a gente chama de vício de continuidade. No processo de execução da alienação fiduciária, o registro, ele depende, até hoje, né? Mas será que isso não foi algo que foi feito a partir de uma prática? Porque onde é que vocês encontrariam na lei um condicionamento ao registro da arrematação a uma verbação do credor? Acho que isso não está na lei. Isso foi criação. Normas também. Por isso que a gente precisa de vocês. Porque senão a gente não pode condicionar. Assim, eu estou seguro que a lei não quis condicionar isso, entendeu? A lei não quis fazer com que não ocorra o pagamento e a apuração com relação a essa questão da primeira ocasião. Eu já tive casos práticos onde eu cheguei para registrar e o registrador exigiu a intimação do devedor, pessoal. Peraí, o cara nem mora mais no imóvel, já sumiu faz tempo, você está querendo que encontre o cara para intimar para valer o leilão? Então, quer dizer, os registradores eles não facilitam muito para a gente, não. Olha, cuidado que... Assim, justamente quando dá problema com a alienação fiduciária, a ação judicial vai direto lá para o delegatário, tá? Para o cartorário, exato. Então ele precisa realmente ter controle dos processos. E como eu falei, a gente está no movimento, o setor está no movimento de padronização, vão haver várias iniciativas desse tipo, já estão ocorrendo, e acho que isso vai ser uma boa oportunidade, porque os imóveis têm um maior interesse no crédito imobiliário, né? Porque foi inclusive o crédito imobiliário que aumentou muito a viabilidade financeira das atividades extrajudiciais, porque o volume das garantias por si só já são atos relevantes, mas a existência de um sistema seguro de financiamento da propriedade no Brasil permite, obviamente, a circulação das riquezas imobiliárias com uma possibilidade mais assertiva. Não, mas perfeito. Então, teoricamente, lhe perguntaram aqui, né, se isso daqui simplificou ou deixou mais confuso para o arrematante. Na verdade, acho que
Para a gente melhorou demais essa questão da relativização da intimação, da discussão do perdas e danos aí, do parágrafo 30. Então, eu acho que, na prática, para a gente que é arrematante, a lei veio a favorecer. E principalmente porque agora eu acho que vai ter um ritmo melhor de execução também, de fazer mais leilões, de executar mais facilidade na execução, né? Exato. E a gente precisa também ter a compreensão de que a lei é nova, né? E várias coisas já começam a ser aplicadas imediatamente. Então, a gente conversou aqui sobre todas essas possibilidades, elas já estarem valendo também, né? Eu queria Vale mencionar outra coisa. para a alienação que está vigente, se a pessoa quiser complementar ali e dar o imóvel em garantia de outro imóvel, ou A só gente para vai ter uma discussão. O problema das alienações fiduciárias existentes é que a 9.514 ela dá muito valor ao que esteja no contrato. Então, quando a gente prevê nos contratos anteriores ritos e condições, a gente vai ter uma discussão caso a caso de entender se aquela disposição é da lei ou está suscetível a ser derrogada pelo contrato. Obviamente que com o tempo isso vai ser pacificado em relação aos contratos padrão das entidades, quais daqueles diversos pontos a lei já faz aplicação imediata. Eu vou dizer para vocês, o que seria procedimento cartorial, eu acho que não faz sentido o contrato restringir. Inclusive, a gente teve uma discussão que foi a seguinte: no estado de São Paulo, as normas permitiram que o edital fosse eletrônico. E uma instituição financeira tinha uma previsão de que o edital seria num jornal de grande circulação, não eletrônico. E aí o credor fez o edital eletrônico como as normas estavam prevendo. O devedor disse, na verdade o registrador ficou em dúvida, perguntou que santo ele reza. Se ele reza o contrato ou se ele reza a norma. E aí o tribunal disse que ele deveria rezar a norma, porque o procedimento, se o contrato estava dizendo que era de grande circulação, mas a lei está dizendo que não era de grande circulação ou edital eletrônico, deve prevalecer o que está na lei, né? Então, eu acho que Agora, por outro lado, ficou explícito na lei que hipoteca extrajudicial depende da previsão contratual. As primeiras versões do PL 4188, a gente hoje já ia poder começar a ter leilão de toda e qualquer hipoteca no país, extrajudicial. Mas, na tramitação final, mudou, dizendo que, no caso da hipoteca, a execução extrajudicial dependerá de previsão do contrato. Então, a gente ainda vai ter novos contratos de garantias hipotecárias com a inadimplência, para aí sim a gente ter leilões da hipoteca extrajudicial. Muitas alterações aí. Eu estou com uma dúvida aqui quanto a prazo, Bernardo. Eu estou lendo aqui o artigo 27. Ele diz ali que depois que foi consolidada a propriedade, né, deverá ser promovido o leilão público no prazo de 60 dias. Artigo 27 da lei. E na sequência, no 27A, quando fala de mais de um imóvel dado em garantia, né, 2 leilões, fala que, na hipótese de não se alcançar a quantia suficiente, né, irá fazer o leilão do outro imóvel e caberá ao registrador, né, proceder com o leilão no prazo de 30 dias após o registro da consolidação. Aí eu fiquei na dúvida aí se não está contraditório esse 30 com 60 lá do artigo 27. Vamos lá, você está falando do artigo... Quais são os artigos? O artigo 27 fala, de regra geral, né, que o leilão será promovido no prazo de 60 dias da consolidação da propriedade, do registro da consolidação, né? Certo. E o artigo 27A, parágrafo 3º, quando fala aí de outros leilões, fala que será feito no prazo de 30 dias após a averbação dessa consolidação da propriedade. Tem alguma contradição? Não, é porque o 27 está falando de um tipo de garantia, o 27A está falando de outro, são prazos diferentes mesmo. São prazos diferentes, porque esse 27A é do segundo leilão, né? Do segundo imóvel. 27A das operações de crédito garantias por alienação de 2 ou mais imóveis, na hipótese de não ser convencionada a vinculação de cada imóvel, o credor poderá, a lei dizendo que vale o que está no contrato, nesse caso,
O credor poderá promover a execução exata e simultânea por meio da consolidação. Qual a parte que fala de prazo aqui? Você falou? Requererá a averbação da Parágrafo consolidação. terceiro. Parágrafo Isso. terceiro? Isso. Para mim, pareceu contraditório com o 27, ou procedimento específico para o caso quando forem 2 imóveis, o leilão do segundo imóvel, o prazo seria 30 dias após a consolidação. Seria isso? Tem razão, você tem razão, está contraditório. Então, se a gente for fazer a situação do 27A, o prazo vai ser menor, vai ser 30 dias. Mas na prática eles demoram até anos. Na prática isso aí não é respeitado. Né? Sim. Não é nenhuma penalidade. Tem umas perguntas aqui que eu achei relevante. Ó. É necessária a notificação do devedor dos leilões ou não? A Isamar Leal falando. O Isamar Leal. Claro, continua necessário notificar. Inclusive, já recebi até consulta de uma associação do Sul sobre essa situação do leilão, da notificação por hora certa, da estimação por hora certa, enfim. Por e-mail? Por e-mail vale, no caso, de maneira complementar, mas a prática vai continuar sendo tentando encontrar o devedor pessoalmente. Não sendo encontrado, vai ser feita aquela questão por hora certa, né? Eu até participei de uma outra live, eu tinha achado que nesse vai e vem, o 3A tinha caído, mas não, ele continua. Então, a gente continua com a previsão de intimação pessoal. O que a lei está dizendo é dando o que a lei passou a dizer de contundente, é deixando claro que, se cumprido aquele roteiro básico, não tem como derrubar o leilão depois. Se o com as teses. Já basta. Oi? Certificou que tentou, que esteve no endereço, não localizou, já era. Basicamente o seguinte, eu tinha uma residência diferente. O imóvel eu não estou residindo. Então eu fiz a notificação lá, mas aí o que a lei está dizendo é: você não tem nenhum direito, porque a regra é do imóvel ou do contrato. Se você mudou de residência, você precisa informar. A instituição financeira vai ser reconhecida, vai ser reconhecido todo o procedimento que se deu no endereço do imóvel aí, nessa circunstância. Segundo do Rick, a lei já é vigente para os contratos novos. Sim, dentro dessa questão que eu trouxe, quer dizer, que algumas questões. Contratos já existentes, na verdade, em vigor. Contratos novos, obviamente, vai se colocar. O sistema financeiro, até eu nos meus contratos também, já estava colocando vários artigos que tratavam do PL 4188, sobretudo nesse segundo semestre. A gente já sabia em Brasília que ia aprovar a lei, né? Porque havia uma confluência de interesses políticos idôneos em se ter a lei, um entendimento que foi construído entre executivo e legislativo também. O governo federal, na época, na gestão do Lula, embora tenha sido um projeto que começou a ser maturado na época do Bolsonaro, entendeu a importância. Aliás, o Ministério da Economia, falando de política, né, gente? Desculpe, mas a gente está falando de crédito, não tem como deixar de falar de economia. O Ministério da Economia é um dos melhores ministérios da economia que a gente já teve, na minha visão, nos últimos anos. Não estou falando alusão à partida, etc., mas porque, assim, a gente vê, inclusive, da própria gestão anterior, às vezes tinha muitas dogmas, entendeu? E aí pegam o Ministério da Economia maduro, que não se importa em tramitar um projeto que nasceu numa gestão anterior, com algumas melhorias, tirando aquela loucura de instituto, de GG, a instituição gestora de garantias, que seria um caminho para o subprime nos Estados Unidos, né? Mas é isso, meus amigos. Pois não? Aparecendo hoje o Rômulo aqui, as novas regras sobre notificações valem para os processos que já estão em tramitação. Então, o que eu entendo é que, tendo discussão judicial, o próprio juiz vai entender que a lei hoje é desse jeito, não tem sentido ficar não dando importância para isso. Ele vai prevalecer o que está hoje. Uhum. Perfeito. Galera, fantástica aqui a live com o professor Bernardo Chese. Participou aí da confecção, aí da discussão, da elaboração da lei. Então, o cara manja aí os detalhes.
Bernardo, agradeço demais a sua participação, com certeza vai melhorar demais aí todo o sistema de financiamento de forma geral imobiliário no Brasil, vai dar mais segurança também para as arrematações e deixo aqui aberto o espaço para você fazer suas considerações finais. Depois pode me mandar o link lá do seu curso que eu vou mandar distribuir aqui na galera, são mais de 3 mil mentorados, né, que tratam diretamente com isso, então com certeza a galera vai querer acompanhar e já segue aqui o Bernardo aqui em cima, só clicar e seguir que tem muito conteúdo aí de qualidade, né? Obrigado, PR. Então, eu acabei, se vocês me permitirem, não falando da alteração da 14.620, que me ocorreu agora. Pode falar. A 14.620, ela deixa claro que é necessário publicar um edital a cada ato primeiro do anúncio do leilão, né? Então vai ser realizado o leilão. As condições do leilão, o primeiro leilão, obviamente, elas precisam ser objeto da publicação do edital no diário eletrônico, né? No jornal eletrônico de escolha ou no jornal de grande circulação. Então a gente tem o edital do início do primeiro leilão, o edital do segundo leilão e os editais que já eram utilizados maciçamente quando o devedor não era encontrado no endereço do imóvel, que se publica por 3 vezes. Atenção, isso é importante que eu estou colocando. Se você hoje está ali tocando alguma execução, ou se você vai mexer no imóvel, é bom ver se esses abençoados editais foram publicados para que a gente não tenha problema de vício, né? E assim, essa foi a interpretação dada pelo Juiz de Imóvel do Brasil em relação à alteração. E lembrando a todos, nós temos a publicação de questões eletrônicas na internet, de uso capião, REURB, edital da eleição fiduciária, retificação diária, tudo isso pode ser feito no Diário do Registro Eletrônico de Imóveis, que faz por R$50, o que antes se cobrava 5 mil, 10 mil. Fernando está rindo porque já teve que pagar 15 mil para uma publicação simples, então isso vale R$50. Essa também é uma iniciativa do Legislador de Imóveis do Brasil, facilitar um jornal eletrônico habilitado, que hoje já é amplamente utilizado pelas instituições financeiras, de maneira extremamente acessível à população. R$50, não R$15 mil, né? Tinha circunstância, gente, de crédito de SFH, que às vezes a publicação era mais cara do que o próprio crédito que estava querendo se recuperar, entendeu? O saldo devedor pequeno, então isso não faz o menor sentido, né? Diário Eletrônico de Imóveis, eu vou deixar para vocês o endereço, registrodeimóveis.org.br/editais-online. Então, registrodeimóveis.org/editais-online. Esse jornal, ele já é amplamente utilizado por diversas instituições financeiras. Você pode publicar lá por R$50 e evitar o jornal de grande circulação físico. Então, são esses 2 avisos. Precisa publicar o edital e eu tenho a possibilidade de fazer isso de uma maneira mais econômica, que foi o que deixou claro a 14.720. Já tinha várias normas estaduais permitindo a publicação do diário eletrônico, do jornal eletrônico, mas a lei ainda não tratava disso expressamente. Ela passou a tratar da 14.720, que foi a lei da Minha Casa Minha Vida, e mexeu um monte de coisa da legislação fiduciária. Então é isso, meus amigos, o aviso. Então, quero agradecer a vocês. Para mim, ser professor é algo justamente que faz parte da co-construção do conhecimento, da gente estar aqui junto. Eu estava meditando outro dia, pensando assim, nossa, é um assunto tão complexo e a gente discutiu tantas nuances. Eu não tenho uma pessoa que tenha participado da lei, lhes digo com tranquilidade, que saiba todos os nós e vieses e dúvidas, porque ele é muito extensa, muito extenso. Ela não só modificou assuntos que já estavam tratados, como ela criou novos assuntos. E isso foi de uma maneira muito positiva. Não tem nenhum jabuti nessa lei. Tem uma outra redação que não é muito clara, porque o governo fez como queria. Então, assim, a gente entregou um projeto, né? A comunidade entregou um projeto, e o governo, como é óbvio, o projeto do governo, né? O projeto de lei do governo. O projeto desse projeto de lei foi do governo federal, foi encaminhado pelo executivo.
Então, mas, voltando, sim, eu dizia que é para mim muito gratificante, tipo, poder estar aqui com o Fernando, com o Pierre, com vocês, batendo 200 pessoas em boa parte da live, porque ao você falar sobre um tema, você acaba tendo a oportunidade de aprender muito sobre esse tema, e isso lhe dá, obviamente, um grande aparato de exercício profissional e de construção de consensos, né? Para a gente estar aqui dando luz a que as pessoas possam aplicar corretamente a lei. Então, quem ainda não me segue, segue lá o meu perfil, você consegue clicar aqui em cima. Quem de mim tem interesse, né, dos meus seguidores que estão online, tem interesse em conhecer a Smart Leilões, é a maior comunidade de leilões do Brasil, do tema, né? Então tem muita coisa legal lá, muitas oportunidades, né? Cursos, todas a concentração das notícias, é um trabalho muito bacana feito pela rapaziada aí, parabéns, que o crédito brasileiro se fortaleça, que mais pessoas possam financiar a casa própria, que a gente possa democratizar o direito do acesso à moradia, tá bom, meus amigos? Então, Pierre e Fernando, muito obrigado. O curso da 14.711, ele vai começar dia 21 de novembro. No meu feed tem, quem quiser fazer parte da pré-inscrição, deve clicar eu quero, lá no post. E na quarta-feira a gente vai fazer um mega anúncio para o Brasil inteiro. Eu te mando, Pierre, as condições do curso aí. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Show de bola, Bernardo. Obrigado aí. Eu que agradeço, professor. Inclusive porque eu acabei de pegar uma dica aqui, que eu já sei agora onde vai ser o meu principal ponto de garimpo de oportunidades. Entendeu? No site dos editais eletrônicos. Ah, verdade. Você não tinha olhado lá. Na fonte. Nossa, o jornal ele é todo indexado. Você consegue procurar rápido por nome de devedor, endereço, data. É muito funcional, realmente. Sabe quanto o registro eletrônico, o diário do registro de imóveis eletrônico economizou? 75 milhões para a população brasileira, que era a diferença desses R$ 50 com esses 15 mil, 10 mil, 5 mil. Fantástico, né? Muito bom. Professor, obrigado demais aí pela participação. Com certeza, muito conteúdo de qualidade. A galera que está aqui, com certeza, vai acompanhar aí o conteúdo do senhor. Pode mandar para mim lá no direct dados aí sobre o lançamento do curso, dessas alterações, que a gente vai participar. A comunidade, com toda certeza, aí vai participar também. Muito obrigado. Fica com Deus aí. Obrigado a todos. Tchau. Um abraço. Obrigado, pessoal. Eu vou só repetir o site, tá? Se você me permite, Pierre. Claro. Porque o pessoal está pedindo para repetir aqui. Vamos lá. Essa live a gente vai deixar salva? Vai deixar salva. Coloca lá em colaboração, Pierre. Pode ser. Sim. Para subir no meu feed também, realmente é engraçado isso. Eu participei, a gente está tendo muita live, a CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, está organizando a gente fez dois de imóveis, os alunos, o IBRADIM, o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, está fazendo várias iniciativas, mas conversar com quem está na prática do dia a dia faz ter outra funcionalidade em determinadas questões. Não é discussão jurídica, é discussão prática, e isso é fantástico. Então foi um bate-papo muito legal. O que eu quero dizer? Essa live poder ser assistida por mais pessoas vai ser de grande ajuda, sobretudo para quem já acompanha os Smart Leilões ou quem trabalha com leilão, poder entender. Então, eu vou repetir o site, tá, gente? registrodeimóveis.org/editais-online. Tá? Então, quem achar que não entendeu direito, é só digitar no Google Diário do Registro de Imóveis Eletrônico. Tá? Diário do Registro de Imóveis Eletrônico, vai achar o site do Registro de Imóveis do Brasil.org.br, que, como eu expliquei aqui, quem participou da live já está sabendo que os registradores se organizaram em uma grande associação nacional para fortalecer e modernizar o sistema, e várias conquistas têm sido conquistadas, entre elas esse diário. Posso dar mais um aviso aqui, gente? Eu mesmo dei o sinal para vocês de a gente poder ir finalizando, mas é que tanta coisa que vai lembrando, né, da nossa cabeça, é relevante. Lá no site do Registro de Imóveis do Brasil.org.br também vocês podem acessar o mapa do Registro de Imóveis do Brasil. O mapa é como se fosse um Google Maps que você vai encontrar no sistema ali de barrinha, sobe para cima,
olha a rua da mansão do Fernando, do Pierre ali também. Então você vai arrastando, clica em cima do imóvel, tem as informações imobiliárias, você descobre a matrícula. Ó, Esse mapa é gratuito. demais, gente. Já, Esse, ó, matou. esse mapa é gratuito. Obrigado, Alessandra. Você colocou aqui Diário do Registro de Imóveis Eletrônico. Inclusive, eu mesmo, várias vezes, falo Diário Eletrônico de Imóveis. Aí, uma vez eu perguntei para o diretor, por que você não botou ali Diário Eletrônico de Imóveis? Diário do Registro de Imóveis Eletrônico, a pessoa perde fôlego na última palavra eletrônico, mas essa é a expressão certa. E aí, gente, vocês podem acessar o mapa, Pierre, Fernando, todo mundo que está lá pode entrar. Todas as bases cadastrais estão sendo atualizadas, até de áreas públicas. Alguns lugares já subiram as suas poligonais, outros não. Então, vários imóveis no Brasil já estão com esse cadastro no mapa. É uma maneira eficiente de você que vai investir em um imóvel saber ali das circunstâncias dele. Então é isso, mas sem mais avisos extras. A gente continua falando em outras oportunidades e o pessoal vai poder conferir lá também nos stories. Um abraço, gente. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Fica com Deus aí. Ótima noite. Boa noite. Qualquer coisa a gente está à disposição. Valeu, um Até mais. abração. Boa noite. Obrigado.